Bem, bom dia a todos e a todas. Acho que já é boa tarde, né? Desculpa, viu, gente? Porque eu não vim substituir a professora Martinelli, porque ela é insubstituível, né? Então, eu vim aqui a pedido dela, né? Ela realmente se acidentou, e como uma grande orientadora que ela foi aí no meu doutorado, e, enfim, ela me fez essa solicitação, e aqui eu estou para ter a minha fala. Jamais substituir a professora Martinelli. Inclusive, quando ela me pediu, eu falei, professora, que decepção para aquele público. Não. Enfim, então, eu estou aqui, e estou muito emocionada com tudo isso, com essa organização, com essa história, né? Não é a primeira vez que ouço falar do serviço social no mundo do esporte. Eu pude acompanhar alunos da graduação e pós-graduação que fez esse estudo, né? Em especial, eu quero lembrar do Rodrigo Mergulhão, que foi meu orientando, e que me apresentou a este tema. E o tema que foi dado para a gente estar aqui desenvolvendo é muito pertinente, porque nós estamos aqui, este ano, completando, então, 80 anos do serviço social, e tem muita pertinência, porque a gente está falando de identidade, é uma área de atuação que está buscando essa identidade. Então, vou trazer aqui a minha contribuição para vocês. Vou me utilizar, não sei quem é que faz aí ou sou eu que manipulo os slides. É aqui? Então, vamos lá. Veja, nós estamos completando, então, 80 anos do serviço social, e hoje já foi lembrado aqui o quanto é importante a gente lembrar da história, relembrar, né, memorizar, resgatar a história. E como o meu estudo recente foi sobre a história e memória em serviço social, eu pude me aproximar de um autor muito importante, que é o Walter Benjamin. E Walter Benjamin, seguindo aí o materialismo dialético, ele vai dizer que a gente não olha o passado para poder olhar ele de uma forma só a olhar o passado. Mas, quando a gente olha o passado, a gente olha a partir de uma realidade atual muito mais complexa. E, quando a gente olha o passado com essa realidade atual complexa, a gente vai conseguir entender os aspectos que aconteceram no passado, e este passado, portanto, não é o mesmo quando a gente olha, porque a gente não olha de uma atitude de neutralidade, mas a gente olha o passado resgatando o que ele nos traz para o presente. Portanto, a gente traz uma perspectiva hoje, já que a gente está trabalhando a questão da identidade, e completando o serviço social, os 80 anos de existência no Brasil, entender que, quando a gente olha o passado, a gente transforma esse passado, e esse passado transforma o presente, né? Portanto, ambos se transformam. Walter Benjamin, então, é um autor muito conhecido de outras áreas, né? O serviço social se aproxima ainda pouco dele, né? Fui apresentado a ele pela professora Martinelli, a minha orientadora, e ele é que vai trazer, então, essa perspectiva da história. Ele tem toda uma publicação e toda a tese sobre a história. Então, portanto, ele parte dessa perspectiva de que a gente deve buscar no passado essa germe de uma nova história, né? E que considera os acúmulos, os avanços, mas também os sofrimentos, aquilo que ficou por fazer na história e não foi feito, ou que ficou feito na história e não foi dado a devida visibilidade. Walter Benjamin diz que existe uma história apelo e uma história a contrapelo, e que, para a gente poder ter uma totalidade de visão da história, a gente tem que ver dessas duas perspectivas, né, no pelo e contrapelo, para a gente poder ter essa visão mais total. E é ele também que vai dizer, então, que, quando a gente faz esse olhar para a história, a gente vem e, articulando esse passado e esse presente, a gente transforma ambos, o passado e o presente.
Mas Legoff, que também é um sociólogo que nos deixou muito recente, ele vai dizer que, quando a gente vai buscar a memória do passado, né, esse pequeno resgate que foi feito aqui, né, onde nasceu, como esse movimento se fez, a iniciativa, um pequeno grupo, um primeiro seminário, e assim vai se evoluindo, né, quando a gente rememora isso, ele passa a ser um instrumento de poder, um instrumento, né, que, quando a gente faz esse movimento de rememorar, a gente vai delineando, vai moldando melhor, vai ficando muito mais nítido a nossa identidade profissional, o nosso percurso profissional. Então, portanto, pela recordação, né, da tradição, que o grupo se afirma e se reconhece. Então, eventos como esse, né, que traz a história, né, vai fazendo com que a gente vá criando essa identidade profissional. Veja, e a história é algo que é mutável, é algo que é dinâmico, ele é um grande movimento. Né? E ele é um grande movimento porque os sujeitos estão aí, e esses sujeitos que fazem a história, ele é um produto do meio, mas também ele é um produtor. Portanto, é todo homem e mulher, né, que faz essa mudança da história, e, portanto, o homem e mulher como sujeito de mudança dessa construção de mudança. E por que a gente é capaz de fazer isso? Porque dos seres da natureza, o que nos diferencia dos seres da natureza é a nossa capacidade teleológica. Somos um ser social, né? A gente costuma dizer que o homem não só vive, ele convive, mas, especialmente, a gente tem a capacidade teleológica. E o que vem a ser nessa capacidade teleológica, não é teológica, mas teleológica? É a capacidade de se projetar aquilo que se quer. E não só projetar o que se quer, projetar e concretizar aquilo que se quer. O resultado desse seminário já mostra que essa capacidade teleológica foi bastante utilizada, né? A identidade do serviço social no campo do futebol, né, demonstra, e é a concretude de que essa capacidade teleológica de se projetar aquilo que se quer e realizar aquilo que se quer, ele é realmente, de fato, né, algo bastante concreto. Veja, e isso vai trazendo toda uma questão da identidade profissional, né, e que essa identidade profissional ela vai se construindo ao longo da história. Portanto, quando a gente fala de uma identidade profissional, assim como a história ela está em movimento, a nossa identidade profissional também. Porque ela se move com a história, ela se constrói com a história. E se a gente faz um breve movimento com foi a história do serviço social, qual é a identidade do assistente social, né, ou das demais profissões, a gente vai encontrar que, ao longo da história, não é o mesmo. Porque a gente vai fazendo todo um processo de ressignificação, né? Contar nosso processo de ruptura, né? Nossos novos aportes teóricos, e, com isso, vai criando essa nossa identidade profissional. E, tratando especificamente do serviço social, o assistente social no futebol, a gente vai encontrar isso também. Era um campo novo, qual é a especificidade do serviço social dentro desta área de atuação, e, com isso, construindo essa identidade do fazer profissional nesta área, né, nova. Portanto, ele é sempre atravessado, né, de contradições, de tensões, e que envolve essas disputas ideológicas, né, na sociedade, e isso, então, colocado como um processo de identidade profissional. Bem, então, a história é algo que a gente olha não como alguém olhando para a história, mas alguém trazendo essa história para agora. Nós somos seres sociais que nos movimentamos na história, somos produtos da história, mas também nós somos produtores. Nós temos a nossa capacidade teleológica, mas tem um elemento importante, tem um aspecto muito importante, é a gente olhar o nosso cotidiano. Veja, o cotidiano profissional, né, eu brinco que é muito simples a gente entender o que é cotidiano, quando a gente lembra
os primeiros momentos que a gente começou a dirigir um carro, por exemplo. Nossa, a gente dá conta de tudo, não quer nem ligar o rádio, nem quer conversar com o do lado. A gente tem que dar conta de tudo, e aqueles monte de espelhinhos que atrapalham tudo, aqueles monte de carro do lado, para que tudo aqueles monte de carro? Mas, dali a pouco, a gente vai se acostumando, né? Vai ficando aquilo de uma forma, né, automática, que aí a gente já liga o celular, já ouve o rádio, né? Cuida da criança aqui de trás, no banco de trás, e nem se dá conta dos movimentos automatizados que a gente começa a fazer. Não é isso? Neste exemplo, pequeno exemplo da questão do dirigir, é a forma como o cotidiano nos capta. E o cotidiano profissional também pode nos captar, no sentido de que o nosso fazer profissional vai ficando de uma forma tão automatizada que a gente não se dá conta. E isso causa vários problemas, especialmente os problemas éticos. Portanto, o cotidiano ele é fugaz, né? Agnes Heller, que vai dizer isso, ele é imediato, ele é heterogêneo, ele vem de diversas formas. E ele vem acompanhado aí de perto das questões que relacionam a condição humana, a vida das pessoas em sociedade, a cultura dos sujeitos. E aí nós, profissionais, nós temos que ficar atentos, né, ao que vai sendo trazido neste movimento histórico da sociedade e da profissão. E nós, na busca dessa identidade profissional, que a gente vai construindo e reconstruindo, ela se dá dentro de um cotidiano. E o cotidiano ele vem de forma que ele vai trazendo grandes automatização, e ele tem características bastante importantes que eu queria me demorar um pouquinho mais aqui com vocês. Porque, veja, o cotidiano ele tem uma característica da heterogeneidade, ou seja, no dia a dia, a gente faz várias coisas, várias situações, de forma muito heterogênea. Veja o nosso dia, às vezes a gente chega num trabalho e pensa em fazer isso, isso, isso e aquilo. Mas, quando a gente chega lá, nós somos tomados de diversas demandas que surgem para além daquilo que a gente imaginou fazer naquele dia, e nos absorve de forma integral e de diversas dimensões. Então, ele tem essa heterogeneidade. Ele também tem uma espontaneidade. Quando a gente está imerso no cotidiano, a gente corre o risco de sermos espontâneos. Veja, a espontaneidade é muito legal em criança. E quando a gente quer resgatar a nossa criança interna, a gente tenta desenvolver de a gente ser mais espontâneos, né? Mas, no fazer profissional, a espontaneidade ela nos traz um risco muito sério, que nós somos fundamentados, os nossos valores, em uma sociedade consumista, em uma sociedade onde se faz das pessoas mercadorias, né? Algo que já foi refletido aqui hoje. E quando a gente vai estudar, a gente vai buscar uma profissão, a gente vai fazer reflexões éticas sobre o nosso fazer profissional, então a gente vai se colocar à reflexão dos nossos valores. O que é valor para nós? Né? O Júlio, nosso companheiro do CRESA, fez a lista aqui de quais são os princípios, né, do nosso projeto ético-político, enfim, que está composto ali no nosso código de ética. E a gente verifica que aquilo ele vai na contramão do que é colocado na sociedade. Portanto, quando nós estamos imersos no cotidiano, a gente corre o risco de não fazer uma reflexão em cima dos valores devidos. A gente cai no senso comum. A resposta espontânea ela está muito impregnada de senso comum. Então, o cotidiano nos exige, muitas vezes, essa imediaticidade, que é outra característica do cotidiano, que é assim, a demanda não é para amanhã, é para hoje, é para agora, é para ontem.
né? E nós temos alguma coisa assim, muito da nossa formação da área social, e aí quero abarcar as outras áreas também, de prontidão. Parece que foi demandado, a gente já tem que responder rapidinho, né? Eu venho aí de uma trajetória de vara de infância, atuação na área da criança e adolescente, e eu me lembro que nós fomos para um setor aqui do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e éramos uma equipe interdisciplinar, e nós, naquele momento, nos reportávamos a um desembargador. Ele vinha, indagava muito a gente, demandava e tudo mais, e nós, eu especialmente, ficava pensando assim, na hora que ele terminar de falar, eu tenho que responder isso, aquilo para ele. E aí uma colega diz o seguinte: doutor fulano, né, isso que o senhor está indagando a gente, nós vamos ter que ter um tempo para pensar. Eu falei, ai, né? Ufa, olha, que maravilha, né? E muitas vezes a gente se nega a isso. Parece que a gente tem que dar conta, tem que responder agora, né? E é isso, o cotidiano exige isso da gente. E nós somos uma sociedade competitiva que exige isso, né? Então, o cotidiano nos traz essa questão da heterogeneidade, da espontaneidade, da imediaticidade direta do pensar e agir, né? Da superficialidade extensiva. O que é isso? Gerando a necessidade de resposta que dê conta da extensão e amplitude da demanda e nunca do aprofundamento. O cotidiano vai nos levando a ter respostas prontas e o que eu digo sempre para os alunos, a gente não pode ter resposta rasa, nós temos que fazer uma profundidade. Vamos fazer um pouquinho uma análise mais profunda daquilo? Né? Não podemos ficar naquela análise rasa. Né? Então, o cotidiano nos exige isso. Portanto, o cotidiano é um espaço da não criticidade, das respostas imediatas, da não reflexão, da alienação, do não aprofundamento e da volatilidade. E isso é muito sério para as questões éticas e para a nossa construção da identidade profissional. Portanto, aí, olha, ela está... Vocês pensaram que a Martinelli não veio? Olha ela aí, tá bom? Olha ela aí. Ela diz o seguinte: somos profissionais que trabalhamos entre estrutura, conjuntura e cotidiano. Porém, é no cotidiano que o nosso trabalho profissional se realiza, exigindo que tenhamos um olhar nítido como um girassol para poder desvendar as forças sociais aí presentes. É um texto dela que ela cita Fernando Pessoa, que é: o meu olhar é nítido como um girassol. Como anda o nosso olhar profissional? Ele está nítido ou ele está anuviado? Porque o cotidiano nos faz criar algumas nuvens no nosso olhar, e aí não fica assim, ó, brilhante, né, e nítido como um girassol. Ah, mas e como que a gente faz isso, então? Olha, gente, é isso aí, olha bem o desenho. Tá? Então, para a gente não cair na cotidianidade, a gente não ter falhas éticas, não ter alguns riscos de cair na imediaticidade, na análise rasa, então a gente tem que criar um espaço. Ah lá, olha que espaço legal. Quando tudo estiver meio tumultuado lá no teu cotidiano profissional, vai lá, olha, um ventinho, um chazinho, né? Aí vocês estão pensando assim, de que mundo essa mulher é? Trago a Martinelli, pelo amor de Deus, né? Olha, eu diria que este momento aqui é uma suspensão do cotidiano. Não é? Nós fazemos todo dia isso? Não. Então, nós temos que ter momentos de suspensão do cotidiano. E é suspensão mesmo. É suspender para olhar o cotidiano daqui, porque daí a gente tem um olhar de totalidade. Agora, que bom se a gente conseguir espaços como esse aí. Mas esse espaço está aqui, sei lá, em algum lugar, que é que naquela hora, falando de esporte, lembra da Hortência? E joga a bola, né? É aquele momento do pensar. Espera aí, essa demanda que está vindo aí, né? Eu estou indo na imediaticidade, na espontaneísmo, né? Como que é isso? Quais os valores implicados? Como que a gente vai direcionar isso? Com quais profissionais que eu vou trocar?
né? Então, é isso, a gente precisa fazer um exercício da suspensão do cotidiano. Mas aí eu suspendo e faço o quê? Enquanto a gente está suspendendo, o cotidiano de vocês está todo lá, ó. Cada um no seu lugar lá, continua lá, mas vocês estão aqui. Só que, quando a gente faz essa suspensão do cotidiano, quando a gente volta para o cotidiano, a gente está mais fortalecida. Ficamos mais fortalecidos, e isso que é importante desse processo de suspensão. E pode ser um grupo de estudo, pode ser um texto bem legal, a participação, né, e voltar a estudar, a participação no CRES, né? E, enfim, nos movimentos sociais, e a gente está aí na coletividade, né? O esforço de cada um para estar aqui hoje, né? Então, é isso, a gente pode criar diversos momentos e locais de suspensão do cotidiano, né? Necessário para a nossa identidade, é necessário para o nosso compromisso ético. Bem, me foi colocado que eu tenho que falar do serviço social. Então, aí, de novo, ó, Martinelli, ela traz que o serviço social se situa aí no campo dos direitos e de proteção social. Eu diria que, no ramo que vocês estão, as duas coisas imbricadas, né? Portanto, expressa a ação social nas áreas aí do cuidado, da gestão, das políticas, da produção de conhecimento, do ensino, da pesquisa, né? O quanto é importante que os profissionais que estão envolvidos nessa área do serviço social no mundo do futebol possa, né, fazer sua produção de conhecimento, fazer suas pesquisas, né, a sua construção de conhecimento para ficar na história, né, para registrar, para, a partir daí, as pessoas avançarem. Às vezes, a gente encontra, e eu que venho da área da infância e juventude, dentro do Tribunal de Justiça, eu me lembro, quando estava lá, antes de me aposentar, que assim, as pessoas vinham pesquisar. E nós, que estamos aqui, não vamos pesquisar? Né? Assim, então, não deixa essa dicotomia entre a academia e o nosso fazer profissional, que a gente traga essa questão da pesquisa para o nosso fazer profissional. Vocês têm total condições, né, para isso, né? Bem, e aí a gente não pode esquecer que tudo isso junto e misturado, nós estamos falando de um fazer profissional, numa perspectiva, numa sociedade de classes, numa sociedade de classe e num capitalismo que se encontra na eterna crise necessária para eles crescerem, né? A gente pensa assim, a crise, e quem cresce nessa crise é o grande capital, matando os pequenos, né? Então, a gente demorou muito tempo, historicamente, para descobrir que a crise, dada a crise do capital, é para que o grande fique maior, fique mais fortalecido e amasse os pequenos, né? Então, a gente vê muito a história da crise, e a gente vai verificar o quanto que, em nome da crise, a gente está sofrendo desregulamentação de várias formas de trabalho, né? Em nome da crise, tudo vai sendo flexibilizado. Em nome da crise, as verbas vão sendo cortadas, políticas vão sendo tiradas, direitos do trabalhador vai sendo mexido, né? Então, a gente não pode perder de vista isso. E, especialmente, a gente vai vendo a expansão do pensamento conservador, né? Sempre favorecendo aí esse ideário que não é do direito do trabalhador, que não é do direito da população, que é foco nosso. Mas não podemos deixar de dizer que nós temos uma história, né? Nós temos uma história de conquista. E as políticas que fomos estruturando, que a nossa sociedade brasileira, né, grandes segmentos da sociedade brasileira foram estruturando, né, ela tem um divisor de água, que é a nossa Constituição Federal. Veja, na Constituição Federal é que a gente vai avançar na garantia dos direitos, e um deles, que é tema de hoje aqui, que é o direito da criança e do adolescente, que é o ECA que a gente conquista, né, em 1990. Mas é a partir da Constituição de 88 que a gente vai criando todo um sistema de garantia dos direitos,
em relação à infância e juventude, às famílias, né? É a partir da Constituição Federal que nós vamos conquistando toda uma questão da proteção integral. Então, a gente vai verificar que essa questão do integral vai se fazendo nítido nas políticas, né? Porque, da área da criança e adolescente, a gente sai de uma doutrina do direito do menor, da situação irregular, e a gente conquista a doutrina da proteção integral. Na assistência social, que tinha toda a história da benevolência, do assistencialismo, a gente conquista a proteção social, né, ainda numa hierarquia proteção básica e a especial ainda a média e alta complexidade, mas a grande novidade é ele passar a fazer parte do tripé da Seguridade Social e trazer a prevenção, né, nesse viés da política da assistência social. A da saúde, quando a gente fala da abordagem da integralidade da saúde, enfim, o quanto isso está forte, isso foi uma conquista, né? E isso foi se implantando, estruturando aí nessas últimas 2 décadas. Mas, portanto, a gente vai tendo as diversas transformações e isso vai impactando na nossa identidade profissional. Porque aquele profissional que foi formado em determinado momento da história e que, como exemplo, a questão da política da assistência social, tinha um fazer profissional voltado para a benevolência, assistencialismo, ele tem que rever, ele tem que se atualizar, ele vai modificar a sua identidade profissional a partir de um aporte teórico novo, de paradigmas novos. Aquele que atuava com criança e adolescente, aquele menor, o menor infrator, o menor carente, tudo entre aspas aqui, acabou. Criança e adolescente, sujeito de direito, né? Portanto, tem que rever. E não é só um termo menor, não é semântico o negócio, né? É toda uma mudança ideológica, aporte teórico, né? Um aporte legal conquistado. E isso vai impactando no fazer profissional. Volta e meia, a gente vai encontrando profissionais que ainda estão lá na outra referência, teórica, ética, né, legal. E, então, essas conquistas da sociedade vão impactando na nossa identidade profissional, no nosso fazer profissional, no nosso olhar com as pessoas com quais a gente está trabalhando. Bem, falando do Walter Benjamin, Walter Benjamin, em uma das teses dele, e eu vou pedir a paciência de vocês de a gente ler essa especialmente, Walter Benjamin ele vai falecer ali na década de 40. Né? Ele vai viver um momento da história bastante complicada, mas o que ele vai vendo, enxergando e estudando para o futuro, que ele não vivenciou, é de amedrontar. E ele tem esse quadro, que é um quadro do Paul Klee, que chama Ângelo Novos, posso estar pronunciando errado, mas é isso aí. Ele vai dizer o seguinte, que há um quadro de Klee que se chama Ângelo Novos, que representa um anjo que parece querer afastar-se de algo que ele encara fixamente. Seus olhos estão escancarados, sua boca dilatada, suas asas abertas. O anjo da história deve ter este aspecto. Seu rosto está dirigindo para o passado, onde nós vemos uma cadeia de acontecimentos, ele vê uma catástrofe única, que acumula incansavelmente ruína sobre ruína, e as dispersas a nossos pés. Ele gostaria de deter-se para acordar os mortos e juntar os fragmentos, mas uma tempestade sopra do paraíso e prende-se às suas asas com tanta força que ele não pode mais fechá-las. Essa tempestade o impele invisivelmente para o futuro, a qual ele vira as costas, enquanto o amontoado de ruínas cresce até o céu. Essa tempestade é o que chamamos progresso. Veja, ele está falando de um momento da história onde
está se concretizando, estão se delineando, né, um novo sistema que é capaz, ao mesmo tempo, gerar tanta riqueza e gerar tanta pobreza. E que era mais do que pobreza, era um pauperismo. E que ele vai fazer várias reflexões sobre rememoração, ele vai fazer toda uma reflexão de narrativa, o quanto que a gente está perdendo a capacidade de narrar. E aí, quando a gente olha este quadro, nos preocupa, porque nós estamos falando do serviço social na contemporaneidade, e não tem mais nada de contemporâneo do que a gente registrar as conquistas a partir da Constituição de 88 e ficarmos arregalados, porque corremos risco de perder muitas das conquistas. Então, este anjo não é só deste período. Quando a gente olha a história com o presente mais complexo, a gente consegue entender um pouquinho mais a história. Então, a gente tem que aproveitar daquele momento da história, como que fizeram alguns enfrentamentos e como fizeram as ressignificações, o quanto que gerações anteriores à nossa, do serviço social, fez aproximações e fez os enfrentamentos dados naquele momento. Veja, a gente tem uma geração de profissionais do serviço social que passou pelo movimento de ruptura, que passou e que construiu um movimento de reconceituação, que se fez novos aportes teóricos, que se fez nova construção, né, do nosso projeto aí ético-político. Então, nós temos também esse anjo que fica estatalado de ver as coisas que podem vir a acontecer. E, quando a gente não conhece a história, né, aquela velha frase, a gente corre o risco de repeti-la, né? Então, Walter Benjamin tinha, né, essa análise que ele fez da história. E a gente também tem que ficar com o nosso anjo bem escancarado, com os olhos esbugalhados, e atentos, né, presente nos movimentos sociais, né, no sentido de que a gente não faça perder nos dedos nas mãos aquilo que gerações anteriores conquistaram com muita luta e morte, né? E nós vivemos uma contemporaneidade que traz muitos desafios, né? Aqui, o desafio aí, então, de lutar por direitos, essa inserção da profissão no processo dessa construção, do que a gente chama dessa nova ordem societária, que é o nosso grande projeto aí que a gente quer de sociedade, né? Que seja essa sociedade justa, igualitária, livre da opressão, da dominação, exploração, né? Enfim, que certamente não poderá ser alcançado isoladamente, né? Então, a gente vê hoje muitos profissionais, e recente eu estudei a trajetória da professora Nombuko Kameyama, que foi uma professora que foi minha professora na Faculdade de Linz e teve uma trajetória aí de 50 anos, né, trajetória profissional de 50 anos, nos 80 anos que o serviço social tem de história. E a gente verifica o quanto que a trajetória de Nobuko Kameyama estava muito imbricada com a aproximação com a luta dos trabalhadores, o quanto que estava imbricada com a militância na categoria do serviço social, o quanto que a trajetória de Nobuko Kameyama estava imbricada com a militância acadêmica. Se hoje a gente tem, né, a presença do serviço social nos órgãos de fomento, onde se tem pesquisas, bolsas, enfim, é por causa dela e de muitos outros profissionais da mesma geração que ela, que se fizeram presente, que estavam ali na busca da concretização da identidade do serviço social. Hoje, a gente dialoga com as outras áreas de conhecimento, né? As outras áreas de conhecimento nos reconhecem como um campo de pesquisa e de construção de um saber, né, por causa desses profissionais que nos antecederam. Então, que a gente possa olhar esse tempo, esses 80 anos de história do serviço social, para a gente poder seguir em frente e enfrentar esses desafios. Portanto, a gente tem o desafio de articular com as demais políticas, né, e processos decisórios em diferentes instâncias nacionais. Na Constituição de 88, nós conquistamos espaços muito importantes, espaços caros de participações, né, que são os conselhos
né, das políticas públicas. Quantos de nós estamos fazendo parte dos conselhos da assistência social, da criança e adolescente, né, da saúde, e assim por diante? Como membros ou não, estamos acompanhando, atuamos na questão da criança e adolescente, estamos acompanhando o que está sendo deliberado, que este é o papel do Conselho da Criança e Adolescente, as políticas públicas voltadas para a criança e adolescente. Nós estamos lá participando. Né? Portanto, a gente tem cada vez mais alargar os limites institucionais, né? E alargar cada vez mais aquilo que está posto como uma garantia na lei, mas que isso se transforme em uma prática, né? Para não ficar numa letra morta lá da lei. Mas, especialmente, aqui estou falando uma frase que foi dita no 11º Congresso de Serviço Social pelo Zé Paulo Neto, que ele dizia assim: não basta as lutas legais, precisa ter luta extralegais. E ele fala atentamente: não estou dizendo de luta ilegal, eu estou dizendo de luta extralegal. Porque a luta legal é aquela que está nos limites institucionais. E as extralegais é aquela que está extramuro, nos movimentos sociais. Né? E o quanto nós, vamos dizer, nos últimos anos, ou poderíamos dizer nas últimas décadas, nos afastamos da luta dos movimentos sociais. Aliás, a gente fala assim: você vai participar disso? Né? Veja que a participação é algo inerente do ser humano. Quem está falando que não gosta de participação, não gosta é na contramão da sua essência humana. O ser humano é participativo, o ser humano não só é social, mas ele convive, ele tem essa necessidade de troca. E é nesses espaços coletivos que a gente se fortalece. É nos espaços coletivos que a gente vai concretizando, né, e consolidando a nossa identidade profissional. Então, é muito importante que a gente pense sobre isso. Como está sendo minha participação? Onde eu estou participando? Quais os espaços que eu estou tensionando? E outros desafios, então, atingir novos patamares no campo dos direitos sociais, né? Estarmos aí firmemente posicionados no projeto ético-político da profissão, articulando, então, com os movimentos sociais, investir na construção de uma cultura político contra-hegemônica capaz de instituir a resistência à degradação da sociabilidade humana, avançar na defesa da ética e na construção dos direitos, temos que realizar práticas realmente socioeducativas, ancoradas na mútua implicação entre direitos sociais, educação e cidadania, né, movidas aí pela busca da justiça, liberdade, equidade, autonomia, né, que são aí os princípios tão importantes, inerentes para a concretização das políticas sociais. Consolidar o nosso projeto ético-político. Né? Quantos de nós temos, né, clareza desses projetos? Nós não temos um único projeto de profissão. Né? Nós temos vários projetos de profissão. Temos um hegemônico, mas nós temos vários projetos de profissão. Como que é isso? Eu conheço isso? Quando eu defendo isso ou aquilo, eu estou defendendo o quê? Né? Portanto, consolidar o projeto de profissão supõe investir em mediações políticas capazes de superar aí essa questão da herança conservadora que a gente tem aí, de a gente fazer frente a essas gestões autoritárias e clientelistas, mas também, quando a gente ocupar o cargo de gestão, não reproduzir isso. Porque o que a gente vê nos espaços ocupacionais, os espaços profissionais, é que a gente critica a precarização do trabalho, mas a gente não tem a prática de fazer algo diferente. A gente é capaz de mandar um WhatsApp para o colega dizendo que aquela data que você foi definida para tal atividade foi desmarcada. Só que ele está na sala ao lado. Então, a gente está falando de precariedade de relações de trabalho, mas a gente está fazendo isso com o nosso colega ao lado. A gente tem substituído o olho no olho, né, por e-mails e, enfim, o WhatsApp.
Então, que não façamos isso. Quando a gente faz a crítica para a precarização das relações de trabalho, que a gente não faça essa reprodução. E, quando a gente ocupar o cargo de gestão, né, cuidar para não reproduzir aquilo que a gente estava criticando agora há pouco. Né? Então, esses são os desafios. E fazer a suspensão do cotidiano ajuda bastante a enfrentar esses desafios. Portanto, eu trouxe aqui, e estou chegando ao meu final, uma citação, né, do autor aí, Braz e Barata, que ele diz o seguinte, que, diante da contemporaneidade tão dura e adversa, não é incomum encontrar profissionais, tanto os que atuam na prática profissional, quanto aqueles ligados às unidades de ensino, que sustenta a inviabilidade do projeto ético-político. Em geral, argumenta que o projeto apresenta princípios que não podem ser efetivados concretamente e o que o fazer profissional não permite que seja contemplados. Nada mais falso. Só uma visão pobre de análise pode sustentar tais argumentos, mesmo diante das adversidades e até mesmo contra elas, é que devemos reafirmar nosso projeto ético-político, pois ele fornece os insumos para enfrentar as dificuldades profissionais a partir dos compromissos coletivamente construídos pela categoria. Parece óbvio que a realidade atual não nos é favorável, e, para isso, precisamos enfrentá-las com competência profissional de nossa ação. E aqui eu finalizo com algumas dicas. Ninguém tem receita. Mas como é que a gente vai construindo isso ao longo da história? Né? Como é que a gente vai construindo a luta? Uma a Agnes Hellios já vai dando a dica e a gente vai trazendo, que é essa questão da suspensão do cotidiano. Mas, veja, um aspecto é a gente olhar a realidade com um olhar crítico e analítico. E um olhar crítico e analítico é mais do que crítica rasa. Vamos fazer uma crítica mais profunda, mais analítica? E cada crítica a gente poder pensar em uma proposição? Porque, senão, a gente fica muito queixosos, muito chorosos, e a gente não avança na luta. Então, portanto, que a gente possa olhar essa realidade de uma forma crítica e analítica. E a gente, sabe onde a gente vai encontrar soluções dos nossos problemas cotidianos, do nosso fazer profissional? Na própria realidade. Nós podemos ir a olhar o exemplo do colega, trocar, isso que é fundamental, mas a resposta não é copy-cole. Né? Nós vamos encontrar nossas respostas na nossa própria realidade, olhando mais profundamente a nossa realidade. Né? Então, essa busca é importante. Essa que eu já disse, articular com outras categorias e movimentos sociais de usuários. Falei mais movimentos sociais do que outras categorias. Por exemplo, pelo que eu entendi, essa versão é a primeira que está trazendo outros profissionais das áreas. Muito legal. Porque o nosso fazer, para a nossa identidade do serviço social se fazer mais forte, a gente tem que fazer essa articulação com as outras áreas de conhecimento, sim. Né? E juntos somos mais fortes. Né? Não fala que Montesquieu que disse que a força do grupo compensa a fraqueza do indivíduo? Né? Então, assim, eu diria que a fraqueza de uma categoria compensa com a junção de outras. Né? Então, a gente vai, juntos vamos tornando-nos mais fortes. Defender e exercer a assistência social e demais políticas sociais como um direito, o direito da criança e adolescente como um direito. Porque o que é mais triste, às vezes, a gente vê profissionais criticando o ECA. O ECA também tem algumas críticas, e a gente tem medo de mexer no ECA e perder várias coisas que a gente conquistou. Mas os direitos fundamentais da criança e adolescente. A gente vê profissionais que atuam com criança e adolescente fazendo uma crítica muito rasa. Né? Então, eu costumo brincar com os meus alunos que... quem é pai e mãe aqui, levanta a mão, só para eu ter uma noção. Nós devemos defender as políticas públicas. Eu vi uma colega um dia falando assim, quem aqui defende o SUS? Aí os alunos de graduação meio assim, né? Meio assim, avexado. Ela falou, gente, olha cá. Nós temos que defender o SUS,
Nós não temos o SUS que queremos, mas nós temos que defender o SUS que temos, com luta pelo que queremos. Eu brinco que defender o direito da criança e adolescente, da população em situação de rua, o direito da política do SUS, SUAS, enfim, é igual quando alguém vem criticar os filhos da gente. Nós sabemos todos os defeitos, mas só nós que podemos criticar. Tá? Se alguém vir falar mal, a gente fala assim, bem, olha, não é bem assim. Né? Vamos conhecer a história, as lutas das pessoas. Né? Então, que a gente cuide disso. Porque daí a gente está reproduzindo algo que é do senso comum. Ah, tudo é tudo ruim, é tudo tão difícil, é uma porcaria. Vai saber a história, vai saber a luta, vai saber os enfrentamentos cotidianos das pessoas que estão na trincheira de defesa dos direitos. Né? Porque, senão, ao invés de a gente fortalecer esses direitos, a gente está enfraquecendo. Né? Preparar-se permanentemente, teórica e tecnicamente, para o fazer profissional. Inclusive, esse é um princípio do nosso Código de Ética, é investir na nossa competência profissional. Nobuko Kameyama, que foi minha orientadora de TCC, e que é a quem eu estudei agora, eu chegava, professor, eu não estou conseguindo mais escrever. Ela falou assim, sai aqui, se entrar aqui. Vai ler, vai estudar. Né? É isso que ela queria dizer. Só vai sair aqui se entrar aqui. Né? Então, assim, investir na competência profissional é um compromisso ético, é um compromisso político. Né? Realizar planejamento, avaliação e pesquisa da realidade. No último congresso, esse eu não fui, no anterior congresso, que foi aqui em Águas de Lindóia, esse eu não pude ir, nós tínhamos uns painéis, e eu fiquei responsável de acompanhar os painéis lá da área da infância e juventude. Eu quero contar isso porque é legal. E aí eu fui lá, e tinha uma assistente social, que era de uma cidade pequenininha, lá do... de onde que era? Meu Deus, eu acho que é Mato Grosso do Sul. E ela estava ali. Então, os painéis é um horário que era para apresentar, ela estava ali com uma criança, acho que de uns 5 anos. Mais afastadinho, que depois eu vi, era o marido dela com um bebezinho. Não, era o contrário. Ela estava com o bebezinho no carrinho e ele estava com a criança lá. Aí ele veio, e eu contando, fala para mim o que é essa pesquisa. Ela tinha feito uma pesquisa do perfil do adolescente, ela atuava em vara de infância e juventude, e ela fez um perfil do adolescente autor de prática infracional, mas no sentido assim, antes de ele cometer o ato infracional, o que ele não teve acesso? E aí eu perguntei a ela assim, quem que solicitou essa pesquisa a você? Para mim? Não, eu que quis fazer. Porque, assim, os meninos chegavam lá, cometeu ato infracional, eu tinha foto dele daqui para frente, mas eu queria saber o que é que levou. E, assim, esbaforida, porque estava ali com o bebezinho. Aí o marido chega e fala assim, olha, eu vou lá levar a menina para fazer xixi. Aí eu já entendi que ela não estava só com o bebezinho, ela estava com a menina e com o marido. Aí eu disse assim, essa pesquisa foi feita por quem? Ué, por mim, olha aqui, ó. Sou eu a única sozinha lá nessa vara da infância e juventude. O que eu quero dizer para vocês, não é fácil fazer pesquisa nesse país, não é mesmo? Mas é uma necessidade intrínseca para o fazer profissional. Porque a realidade, quando ele chega, ele está nuviado. Se eu ficar olhando a realidade só como ele me aparece, eu corro muitos riscos. E como que é que eu tiro as nuvens, tiro o véu, né, desvelo a realidade? Pesquisando, olhando essa realidade, mas olhando a partir do olhar das pessoas, como elas estão vivenciando, da realidade do que elas têm, que elas não têm. Então, portanto, pesquisa, planejamento, avaliação é algo fundamental. Agora, é algo a conquistar, porque a gente não tem muito recursos, e nem tempo, e nem investimento para isso. Mas, se isso passa a ser alguma coisa que é intrínseco ao meu fazer profissional, vou dar um jeito. E eu trouxe esse exemplo dessa jovem assistente social para dizer isso. Não foi o juiz que pediu, ela não estava vinculada, não foi nenhum projeto de pesquisa ligado à faculdade, não. Ela quis saber quem era aquele menino antes de cometer o ato infracional. Enfrentar as diferentes manifestações do conservadorismo, que está aí ainda como roupagem de coisa moderna, né? Reconhecer e enfrentar os próprios preconceitos, todos nós temos. Quais são os de vocês? A gente tem que olhar de frente com os nossos preconceitos. E é aquela história de pôr o pré para fora e pôr o conceito na frente.
O duro é que esses dias eu vi que a pessoa falou assim, não é preconceito, não, é pós-conceito. Eu falei, agora isso eu não sei lidar. Porque já olhou o conceito e não conseguiu mudar, então é complicado, né? Mas, assim, nós todos temos, como a gente está olhando isso. Exercitar cotidianamente a autoavaliação e a autorreflexão, e, especialmente, ter espaço para a gente compartilhar angústias, mas também compartilhar proposições, porque não ficamos muito chorosos, e aí a gente mata a nossa capacidade teleológica de projetar aquilo que se quer e concretizar aquilo que se quer. Portanto, eu fecho aí com o meu parente, ó, Elizabeth Rosa, Guimarães Rosa, tudo ali, ó. Antes fosse, né? Ele diz o seguinte: a cabeça da gente é uma só, e as coisas que há e que estão para ver são demais de muitas, muito maiores, diferentes, e a gente tem de necessitar de aumentar a cabeça para o total. Então, é com essa perspectiva que eu chamo vocês, naquela máxima dos ambientalistas, pensar global e agir local, que a gente não deve perder nunca essa capacidade de olhar a totalidade, né? Mas agir localmente dentro da nossa realidade, cada vez de forma mais, que a gente conheça mais essa realidade, que a gente possa ter os momentos de suspensão do cotidiano para voltar mais fortalecido. E eu desejo, né, esse dia que só está apenas começando, que vocês façam deste momento uma importante suspensão do cotidiano para vocês voltarem aí fortalecidos ao campo de trabalho. Obrigada, gente.